Números capítulo 21, a partir do verso de número 4, que diz assim a palavra de Deus. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Eu venho pedir, Jesus, que a Tua autoridade, que a Tua presença, que o Teu Espírito venha nos dominar cada vez mais. Eu sei que o Senhor já se faz presente no nosso meio, e eu venho pedir que o Senhor aumente a intensidade, que Tu venhas trabalhar no nosso coração, para que nós possamos receber a Tua Palavra, como diz as Escrituras, meu Pai, receber com mansidão essa palavra, que ela pode livrar a nossa alma da morte e da condenação. Nos abençoa, meu Pai. Eu peço que a Tua presença venha estar sobre mim nesse momento, para que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor vem ministrando no meu coração ao Teu povo, meu Pai. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Que haja milagres nessa casa, que haja conversão de vidas, que haja transformação de mente, através da ação doce do Teu Espírito, meu Pai. Nós lhe pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amados, o livro de Números é um livro muito peculiar, porque a gente vê no livro de Números o movimento de um povo que saiu do Egito com os seus pés, saiu do Egito com o seu corpo, mas a gente vê ao mesmo tempo a alma desse povo que tinha ficado no Egito. Um povo que não tinha entendido o que era ter uma vida de liberdade, o que era viver conforme os parâmetros que Deus tinha para a vida deles. E a gente vê uma série de complicações no livro de Números, povo murmurando, povo brigando com Moisés querendo água, povo querendo de uma forma ou de outra arrancar algum milagre de Deus na hora errada. E nós vemos, a partir do capítulo 21, um momento crucial na vida desse povo. Eles tinham derrotado um rei, eles tinham acabado de vir de uma vitória de um rei que habitava na terra do Negueb, cujo nome era Arad. E o povo não tinha condições nenhuma de vencer qualquer exército. Era um povo que tinha acabado de sair da escravidão. E a gente vê que o fato deles terem vencido aquele rei era pura misericórdia do Senhor. E depois deles terem vencido esse povo, ao invés deles serem gratos a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, Deus estava sustentando no deserto, Deus estava fazendo uma série de milagres na vida desse povo, mas ao invés do povo ser agradecido, o que acontece? Quando eles chegam diante de Moisés e se veem diante de uma dificuldade, eles começam a murmurar contra Moisés, dizendo: por que nós não ficamos lá no Egito? Por que o Senhor nos tirou de lá? Por que nós estamos vivendo essa vida? E nós vamos ver que essa não é a primeira vez que o povo estava murmurando. O povo, logo que sai do Egito, quando eles colocam o pé para poder atravessar aquele deserto rumo à terra prometida, na primeira vez que faltou água, o povo já começou a murmurar. A gente vê no livro de Números também, ali no capítulo 13, se eu não me engano, o povo olhando para trás e falando: por que você fez a gente sair lá do Egito? Lá no Egito tinha cebola,
lá no Egito tinha uma série de coisas, e você nos traz aqui, acaso não tinha cemitério lá no Egito? Para a gente poder morrer lá, a gente tem que morrer aqui. E isso, meus amados, não é coisa do povo, unicamente do povo do deserto. Muitas vezes, meus amados, a gente ainda nos dias de hoje, experimentando tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, muitas vezes a gente tem falado contra Deus. E pasmem, a gente tem experiência, e que isso já aconteceu até conosco, de vezes que a gente está num culto gostoso, num culto abençoado, onde a glória de Deus se manifesta, mas parece que a gente, quando sai daquela porta para fora, se um carro nos fechar e muitas vezes acertar o nosso carro, já começa. Esse Deus que acabei de cultuar, Ele não me defende, esse Deus aquilo, esse Deus isso, esse Deus aquilo. Isso, meus amados, é algo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Como eu disse numa outra ocasião, a gente, para poder pecar, a gente tem a capacidade de mudar o nome das coisas. A gente fala que está com fome excessiva para poder ser guloso. A gente, para poder falar da vida dos outros, a gente fala que está constatando um fato. E para murmurar, sabe o que muitas vezes a gente fala? A gente diz que, eu estou apenas relatando um fato que está acontecendo comigo. E isso é muito perigoso, meus amados. Porque a murmuração, o problema da murmuração, não é o fato de você falar, de você esbravejar contra Deus. Sabe qual que é o problema da murmuração? A murmuração é um sinal que dentro do teu coração, você ainda não compreendeu quem Deus é para você. Você já parou para perceber isso? Porque Deus, meus amados, sinceramente, Ele não se ofende com as nossas palavras. Da mesma forma que Deus não fica impressionado quando a gente está louvando Ele aqui e a gente está falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Se você está pensando que Deus se impressiona com isso, você está redondamente enganado. O que conta para Deus, meus amados, é aquilo que está dentro do nosso coração. Deus, Ele não é um Deus que precisa de elogios para que venha se afirmar como Deus. Esse negócio de elogios funciona para gente, funciona para ser humano. Tapinha nas costas, você é legal, essas coisas enche ego de pessoas humanas. Para Deus, meus amados, o negócio funciona diferente, porque Deus, Ele vê o que está dentro do nosso coração. Quando você vai ver a oração do Pai Nosso, Ele vai falar para que você entre no teu quarto e você feche a tua porta em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Não é o teu Pai que está te escutando. Aquelas palavras que você está falando ali, é legal, Deus ouve, Deus vai ouvir sim, não estou descartando isso não, mas o que vai contar diante de Deus, meus amados, é a motivação, é aquilo que está passando dentro do teu coração. E o problema da murmuração é isso. A murmuração nada mais é, como diz o pastor Silas Malafaia, eu gosto da definição que ele dá para a murmuração, que a murmuração nada mais é do que uma reclamação descabida contra Deus. Porque uma vez que Deus nos tira de uma escravidão, e essa escravidão nós éramos escravos de Satanás, como um símbolo, como o simbolismo da Bíblia nos diz, que o povo era escravo no Egito de um rei que era mau, de um faraó que era mau. E eles saem daquela escravidão para serem escravos de um outro senhor. Um senhor que nos dá liberdade para nós sermos quem realmente nós fomos projetados para ser. Porque Deus te projetou da maneira como você é, Deus te projetou com a sua estrutura corporal, lógico que você pode melhorar ela com exercício, com dieta, mas Deus te projetou da maneira como você é. Tem uns que vão falar mais rápido, tem uns que vão ser mais agitados, tem uns que vão ser mais quietos, tem outros que vão ser mais extrovertidos. Deus te projetou desse jeito. Porque imagina se Deus fizesse todos como um robozinho, todo mundo fosse igualzinho, que chato que seria. Mas Deus, na sua multiforme graça, Ele fez cada um de um jeito. E dentro desse jeito há um plano para a tua vida, há algo determinado por Deus, e dentro dessa determinância de Deus para nossas vidas, há uma vitória para a tua vida. E quando nós estamos rumo a esse caminho de vitória, nós vamos passar por momentos de dificuldade.
Nós vamos passar por situações em que nós vamos ser provados, para que aquilo que o Senhor tem nos ensinado possa ser o quê? Possa ser compreendido por nós, para que nós venhamos ser cada vez mais transformados à imagem do seu Filho, que é o nosso Senhor Jesus. Não adianta, meus amados, Deus, o nosso caráter nunca vai ser moldado com um presentinho do Senhor. Presente o Senhor vai nos dar como recompensas, o Senhor vai nos dar pela sua misericórdia, o Senhor vai nos dar por muitas vezes nós estarmos merecendo aquilo que nós estamos recebendo. E quando você não recebe aquilo, quando o negócio não anda de acordo com o seu plano, a gente começa a murmurar. E a nossa maneira de murmurar, muitas vezes ela é muito sutil. A gente começa a falar, mas o negócio não está andando do jeito que eu queria. Parece que as coisas não funcionam do jeito, e a gente chora, e a gente muitas vezes murmura até em oração com o Senhor. Que na verdade não é uma oração, vira o que? Uma choração. A gente dobra o joelho e fala, Senhor, o negócio não está acontecendo da maneira como eu queria, e pipipi, papapá. E na verdade o que você está fazendo naquele momento? É lógico, você pode falar com Deus, você pode abrir o seu coração com o Senhor. Mas o problema é o que está motivando o teu coração a ir falar com Deus daquela maneira. Eu acho muito bonito, eu gosto muito do livro de Jó. Porque o livro de Jó conta a história de um homem que tinha um relacionamento até um certo ponto com Deus. E em certo momento Deus permite que ele viesse passar por tudo aquilo que todo mundo conhece. O cara ficou leproso, uma série de coisas. Mas o que eu acho mais legal é quando tem aquele versículo dizendo, Jó, em todas estas coisas não pecou contra Deus com a sua boca. Porque aquilo que a gente coloca diante de Deus, meus amados, aquilo que passa no nosso coração e sai pela nossa boca, vai determinar algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. E nós vamos ver esse povo, que era um povo que foi chamado para ser vitorioso no deserto. Foi um povo que foi chamado falando, vocês vão entrar no deserto, vocês vão conquistar cidades e pode ir para cima, porque eu já dei vitória para vocês. Começa lá lendo no capítulo 13, 14, 15... Vai falar que para que eles fossem espiar a terra, a partir do capítulo número 12, se eu não me engano, capítulo número 12 vai dizer assim, espia aquela terra, eu já dei vitória para vocês, vai para cima, que eu vou ser com vocês. Mas Deus, meus amados, diante das nossas vitórias, porque Deus tem vitória para a nossa vida, porque nós representamos Deus nessa terra, e quem representa Deus é mais do que vencedor, Ele é vitorioso. Dentro das vitórias que Deus tem planejado para a tua vida, vão acontecer algumas mudanças de rumo, vão acontecer algumas frustrações na tua vida, que vão realmente acontecer para poder provar o que realmente passa dentro do teu coração. Quando a adversidade bate na tua porta, qual a sua reação? Porque o que define, meus amados, o que define também a nossa caminhada cristã, não é somente a maneira como nós agimos no Senhor. É a maneira como nós reagimos àquilo que acontece conosco. A maneira como você reage é condizente a um Deus vitorioso que habita dentro de você? Falo, gente, eu acho que Deus me fez ser pai tão rápido, porque a gente não estava planejando ser pai tão rápido. A Elisandra falou, vou parar de tomar remédio. E eu acho que Deus escutou o remédio e já no outro dia parece que fez eu acertar a mira lá, gente. Por que Deus queria isso comigo? Para poder me ensinar as coisas do reino de Deus. Para ensinar coisas do relacionamento entre pai e filho. Porque meu filho me ensina tanto no meu relacionamento com Deus. Eu coloquei meu filho na escolinha de futebol, porque agora o negócio dele é futebol, Neymar, tem um tal de Salah agora, eu não acompanho futebol. O negócio dele é futebol. E eu vou ser bem realista com vocês. Olhando meu filho jogar bola, ele não nasceu com aquela aptidão de Neymar para jogar bola. Mas eu entendo que algumas pessoas nasceram com dom e vão fluir nesse dom. E algumas pessoas vão aprender conforme o treino e vão ficar tão boas como aquelas pessoas que nasceram com um dom inato. Eu creio dessa forma. E eu vejo na vida do meu filho essa característica. Eu vejo que eu levo ele na escolinha de futebol e eu procuro nem ficar lá, para ele nem ficar olhando para mim e não ficar constrangido. Porque ele está chegando numa escolinha, onde é de um time que a galera é fanática, que é uma escola do Corinthians. Mas ele não vai virar corintiano não, em nome de Jesus.
E ele está na escolinha do Corinthians. E lá a gente sabe que Corinthians, a gente vê pelo pessoal, Corinthians é paixão, Corinthians é aquela intensidade. E ele chegou ali numa galera que já estava formada, numa galera que já se conhece, numa galera que já tem um entrosamento com eles. E ele é o novinho chegando ali, que começou a jogar bola faz 4, 5 meses, né? Que pôs o pé numa bola, que se interessou pelo negócio. E quando eu vou buscar meu filho na escolinha, na maioria das vezes ele sai desse jeito, sim. Eu falo, o que aconteceu, filho? Os caras não querem passar a bola para mim. Hoje eu fui chutar, errei o gol. Mas ele entra murmurando dentro do carro. 70% das vezes ele entra murmurando dentro do carro. Eu procuro até quando eu chego na escolinha abraçar ele, fala, filho, arrebentou hoje, dá aquele incentivo, dá aquela coisa, mas às vezes eu já vejo pelo ele de cabeça baixa, eu sei que o negócio não foi bem. Mas eu entendo que ele está aprendendo. Eu entendo que Deus tem algo bom lá para ele. Quer seja sendo jogador de futebol ou não, mas enfim, a gente vai estar investindo nisso na vida dele. Mas eu entendo que nesse processo onde ele vai ser um jogador de futebol profissional, vai começar mesmo com algumas frustrações. Vai começar com algumas coisas que vão de encontro com aquilo que ele tinha planejado na mente dele. Porque na mente dele, ele tinha planejado que ele ia chegar lá, ele ia fazer igual o Neymar. Só que Neymar, gente. E muito provavelmente, talvez um dia Neymar começou dessa forma. Na mente dele, outro dia ele falou assim, pai, é o seguinte, que lá é time de futebol, é o Amarada. Lá eles bebem água numa torneira normal, igual jogador de futebol. Eu jogava bola quando era criança, jogava lá na quadra, ia tomar água na torneirona lá mesmo. E ele veio falando assim para mim, pai, eu tenho que levar água de casa porque a torneira lá, a água é muito ruim. Eu falei, cara, você tem que aprender igual jogador, tomar água da torneira. Ele, não, jogador tem Gatorade para tomar. Eu falei, então, o jogador que tem Gatorade para tomar é a galera do Neymar. É o que você tá, mas é o que ele projetou na mente dele. Outro dia ele falou assim para mim, ele está com uma chuteira que tem 4, 5 meses. Ele falou, pai, eu quero uma chuteira nova. Eu falei, mas para que você quer chuteira nova? Ele falou, não, o Neymar ele joga 4 jogos com uma chuteira e já... Eu falei, então você se contenta com essa aí que é do Neymar, que ela vai ter que durar 1 ano no seu pé. Pelo menos. Já parou para perceber que quando a gente começa um relacionamento, a gente formata aquilo conforme as nossas experiências e conforme o quê? Conforme aquilo que a gente está se alimentando fora daqui. E num relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não adianta você vir, erguer a mãozinha, recebendo Jesus no seu coração e achar que aquilo vai ser um conto de fadas, em que a partir de agora problemas já não acontecem mais na minha vida, adversidades não acontecem mais. Gente, não é dessa forma. O nosso relacionamento com Deus realmente, ele vai ter alguns percalços na vida justamente para que Ele possa afirmar que Ele é Senhor na nossa vida. Não adianta a gente achar que é a gente que comanda o negócio, não. A partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor da tua vida, você assumiu uma posição de escravo. Mas escravo de um Senhor que é bom. A palavra no grego para definir o servo de Deus, é uma palavra chamada doulos, que se submete a um Senhor, cuja palavra no grego é o Kyrios, que é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor que era dono da fazenda, é o Senhor que empregava, é o Senhor a qual o seu servo deve reverência e respeito. Nesse relacionamento, algumas coisas ruins vão acontecer justamente para mostrar que você está no caminho que não é o caminho que Ele planejou para você. E foi isso que aconteceu com o povo. O povo, quando foi colocado diante da adversidade, o que aconteceu dessa vez? Porque Deus, meus amados, a gente vê desde lá de trás o povo murmurando. E teve um ponto em que o povo começou a murmurar tanto, que Deus foi lá falar com Moisés e falou, Moisés, seguinte, esse povo está me enchendo o saco. Eu vou destruir todo esse povo e vou começar um novo povo a partir de ti. Mas Moisés, ele chega diante de Deus e fala, Senhor,
Não faz isso com o teu povo, porque eles carregam o teu nome. Esse povo, se for destruído, os inimigos vão pensar, o que eles vão pensar do nome do Senhor? Eles vão pensar que o Senhor é um Deus mau. E se for para fazer isso, Pai, risca o meu nome do livro da vida, mas garante a vitória desse povo, garante a salvação deles. E Deus, Ele se arrepende daquilo, que é um termo hebraico para dizer que Deus, Ele, em virtude de uma atitude de um povo, Ele muda a sua atitude, a sua reação com relação a esse povo. Ele preserva o povo. Então, por várias vezes o povo tem murmurado. E quantas vezes, meus amados, a gente tem as escondidas. Muitas vezes a gente tem até com o nosso cônjuge falando: ai, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não sei aquilo. Ai, o negócio está tão difícil. Gente, o processo da caminhada cristã é dessa forma. Quando a gente toma esse tipo de atitude, essa atitude de autocomiseração, porque a murmuração, ela traz consigo a autocomiseração. O que é a autocomiseração? É você achar que você é um coitadinho e que Deus está sendo cruel com você. Gente, nós servimos a um Deus que é um Deus que é amor. Ele não tem amor, Ele é amor em si mesmo. E Ele, sendo amor em si mesmo, Ele vai sempre agir da melhor maneira conosco. Ele sempre vai nos tratar da maneira como nós devemos ser tratados. Ele sempre vai colocar adversidades na nossa vida conforme nós vamos conseguir passar por elas. Porque Deus nunca vai colocar algo sobre você, aquilo que você não pode suportar. O amor de Deus, ele é perfeito. A gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar exatamente do amor de Deus, a qual nós devemos imitar. Ele vai falar que esse amor, ele não suspeita de ninguém. Ou seja, o Deus que você serve, ele não fica desconfiando de você, falando: deixa eu esperar um vacilo dele ali. Ele não faz isso. Ele não suspeita mal. É um Deus que tudo aquilo que Ele faz por você, Ele faz em amor. Ou seja, Ele não faz nada por interesse secundário. Eu vou ajudar o Ney, porque ele vai dar um concerto de moto grátis para mim. Com Deus não funciona assim. Ele dá e pronto. Então nós vemos que esse povo, quando começa a chegar a adversidade, o que Deus permitiu que acontecesse na vida deles? Um povo que estava sendo protegido de todos os animais peçonhentos no deserto. Um povo que tinha maná que caía todos os dias para eles. Um povo que tinha nuvem dando ar-condicionado para eles de dia. Um povo que tinha nuvem de fogo para poder esquentá-los no inverno da noite. E no momento que esse povo começa a murmurar, começam a aparecer algumas serpentes venenosas, que começaram a picar esse povo. E teve gente ali que começou a morrer. Serpentes abrasadoras começaram a picar esse povo. E o povo ficou desesperado, porque sabe, meus amados, quando a gente reconhece que Deus, Ele é Senhor da nossa vida, como a gente está lá no buraco, quando a gente está lá no fim da adversidade, depois que já murmurou bastante, é onde você para acordar e falar: realmente, eu não tenho agido de maneira correta, eu não tenho agido de maneira reverente para com o Senhor. A gente só dá valor, meus amados, nas coisas quando a gente perde. Eu vi uma pessoa esses dias na internet, colocou um gráfico muito interessante. O valor que a gente dá para as coisas. Quando você tem isso aqui. Quando você perde, quando você tem isso aqui. Foi o gráfico. Quando você está acostumado com aquilo, isso aqui. Mas quando você perde, isso aqui. A gente vai dar valor para as coisas quando a gente perde. Então o povo, eles viviam ali na bênção. Eles viviam sem doença. Vai dizer ali em Deuteronômio capítulo 8, que as vestes dele não se rasgavam. O sapato crescia junto com o pé deles. Imagina você servir um Deus, que Ele te coloca num deserto, sim, mas Ele te garante a vitória de tal forma, que você vai olhando para o seu sapato, ele não se envelhece, e ele vai crescendo junto com o seu pé. Você tem roupa, e a roupa não rasga. Você precisa de água no meio do deserto e tem uma rocha te seguindo, brotando água para você todas as vezes que você realmente tinha uma necessidade de água. Não é na hora que você queria, é na hora que realmente o povo tinha uma necessidade de água. Tinha uma rocha seguindo eles.
Vai lá ler 1 Coríntios capítulo 10. Vai falar que uma rocha seguia aquele povo e aquela rocha era Cristo. Cristo, Ele está sempre ao teu lado, mesmo diante das adversidades, para poder suprir você em todas as suas necessidades. Na tua caminhada com Cristo, você pode não ter o carro que tanto você sonha, você pode não ter algumas coisas materiais que você está sonhando, mas a necessidade para você sobreviver, a necessidade para você caminhar nessa terra, para te conduzir à vitória, Deus sempre vai suprir na tua vida. Gente, eu estou louco por causa de um carro automático. Queria um carro automático para mim e tal. Eu cheguei para Elisandro e falei, amor, vamos trocar de carro? Eu falei, não tem dinheiro. Eu fui murmurar diante do Senhor? Não. Eu olhei para o Senhor e falei, pelo menos eu tenho um carro que me leva para onde eu quero. Pelo menos eu tenho um carro que não me dá defeito. Pelo menos eu tenho um carro que o Senhor proveu para mim. Está pago, está belezinha. Precisa fazer algumas coisas nele, precisa. Mas nós temos um carro para poder nos levar para baixo, para cima. Sabe qual é o problema da murmuração? A murmuração nada mais é do que um descontentamento com aquilo que Deus proveu para a tua vida. Por isso que Deus, Ele odeia a murmuração. Porque a gente quer aquilo que a gente não tem, mas a gente não valoriza aquilo que nós temos. E nós, meus amados, a prosperidade bíblica, sabe o que ela vai falar? A prosperidade bíblica não vai falar que você vai ter carro zero, ela não vai falar que você vai ter casa monstruosa. A prosperidade bíblica nada mais é do que um contentamento com aquilo que Deus dá para você. Você é satisfeito com aquilo que você tem? Porque eu conheço muitas pessoas que são prósperas e moram lá na favela da Rocinha. Ela é próspera. Ela toma o copo d'água dela valorizando, falando, Senhor, obrigado pela água que eu tenho. Imagina você, se você não tivesse água para beber. Já parou para pensar? E às vezes a gente pega uma mangueira na casa da gente e fica desperdiçando água, como se aquilo não valesse nada. Por quê? Ela não reconhece o valor daquelas coisas. E uma das coisas que Jesus ensina, meus amados, que nós devemos valorizar todas as coisas que o Pai supre. Quando Ele vai multiplicar os pães no meio daquela multidão, acaba sobrando alguns cestos de pão, e algumas pessoas cogitam a dar fim naquilo ali. Jesus, ajunta tudo, porque nós não vamos desperdiçar nada, porque Jesus sabia o valor das coisas, meus amados. Você já passou a medir o valor que as coisas têm? Porque existem duas diferenças, as coisas, algumas têm preço, mas outras têm valor. Para você comprar um automóvel, para você comprar qualquer coisa, vai custar um preço, mas o que aquilo vale para você? O que aquilo representa para você? O amor do teu filho, um beijo que o teu filho te dá e fala, eu te amo, a homenagem que as crianças que tiveram aqui agora, aquilo não tem como determinar um preço. Mas ela tem um valor sentimental para nós. A gente tem que começar a observar, meus amados, o valor que as coisas têm para nós, o valor daquilo que Deus deu para nós, porque senão nós vamos nos tornar murmuradores. E quando a gente vira murmurador, a gente começa a sofrer de picadas do inferno, picadas que muitas vezes Satanás vem trazer para a nossa vida, porque quando vai falar de serpente, vai falar de Satanás. Nesse momento, Deus abre uma porteirinha lá e fala assim para os enviados de Satanás, pode morder o povo. Você dá legalidade para que o inimigo toque nas tuas coisas. Você já parou para pensar nisso? Você abre uma porteira, convidando Satanás para entrar e falar, fique à vontade. Porque existe, meus amados, uma profecia que aconteceu lá no Gênesis, capítulo 3. A partir do momento que o homem cai, Gênesis 3,15, Deus diz assim, porque o filho da mulher, ele terá contenda contra a serpente, e a serpente lhe morderá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Você consegue observar Jesus nas mínimas coisas? Ou Jesus para você, ele só se revela através da sua palavra, ou quando uma pessoa diz para você, assim diz o Senhor. Gente, a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Vai falar que a natureza reflete a glória de Deus. Você consegue enxergar Jesus? Porque quando você tem um coração grato, quando você tem um coração
com contentamento com aquilo que Deus proveu para você, você vai conseguir enxergar Jesus nas mínimas coisas. Tem vezes que eu fico bravo com meu filho, né? Meu filho às vezes apronta uns que eu fico bravo, do mesmo momento já vem algo no meu coração, eu falo, dê glória a Deus, porque você tem um filho perfeito. E eu olho e falo, realmente Deus, eu sou um privilegiado. Talvez você possa ter um filho que não tem talvez você aos seus olhos não seja perfeito, mas comece a enxergar que ali, meus amados, Deus depositou o DNA dele naquela pessoa, e ele é perfeito aos olhos de Deus. Comece a olhar para as coisas conforme a ótica do Senhor, porque quando você começa a olhar para as coisas com a ótica do Senhor, você passa a ter um coração grato, e você espanta essas serpentes abrasadoras de você. Ah, pastor, mas eu já murmurei bastante. Eu já murmurei bastante e sofro desse pecado. Vira e mexe, eu tenho olhado para as adversidades ao invés de mirar naquele que é todo poderoso. Tem solução para você, meus amados. Assim como teve solução para mim, que eu era um murmurador de marca maior. Queria imputar para Deus a maneira correta de se fazer. Imagina a criatura chegando para o Criador e falando, não é assim que faz, é do meu jeito, porque desse jeito está errado. O Senhor podia melhorar isso aqui para mim, ó. Qual é o jeito que está ruim? Você já parou para pensar que quando às vezes a gente se achega no Senhor, a gente se achega com a receita pronta diante de Deus? Fala, Senhor, eu quero um negócio, mas é dessa forma que eu quero. Eu não estou aqui falando mal de pessoas que sabem o que quer. Por exemplo, eu quando fui pedir uma esposa para Deus, eu fui lá falar, pois Senhor, eu quero uma esposa assim, desse jeito, que trabalhe, que não fique pendurada em mim, pus um monte de coisa. Deus mandou, Deus manda, gente. Só que eu não impus em Deus a maneira como Ele deveria fazer. Não tem problema você pedir aquilo que está no teu coração, porque a palavra de Deus vai falar que quando você se deleita no Senhor, no Salmo 37, Ele fala que quando você tem uma vida em que você enxerga Deus, quando você é grato por tudo aquilo que Deus te deu, quando você enxerga em Deus em todas as coisas, você passa a se deleitar em Deus. É uma palavra chamada anag, e Ele vai falar que quando você deleita em Deus, Ele concede o desejo do teu coração. E é justamente nessa área do desejo, nessa área das necessidades, que é onde Satanás tenta a todo momento fazer com que tua boca venha murmurar contra o Senhor. Porque quando você murmura contra o Senhor, a serpente abrasadora vem. Você já experimentou, não sei se você tem essa percepção espiritual, você ficar do lado de cara murmurador, o quão ruim que é. Você já trabalhou com murmurador, o jeito que é? O cara reclama de tudo. Mas isso aqui não está do jeito que eu quero, minha ferramenta não está no lugar onde eu deixei, mas não sei o que, mas o chefe é isso, mas o chefe é bravo, mas o chefe é feio, mas não sei o que. Gente, o cara murmura de tudo. Você vê que no final do dia, você está cansado o dobro daquilo que o próprio trabalho te trouxe, porque traz uma energia negativa para a gente, meus amados. Porque não é a mesma fala que de Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus, Ele vai sugar as nossas energias. Vinha serpentes, começou e ele foi falar com Deus. E Deus falou assim, então faz o seguinte, faz uma serpente de metal, pega um pedaço de bronze, entorce ela e põe numa haste. E levanta essa haste. E todos que olharem para essa serpente, todos que olharem para essa figura, que é a figura que estava fazendo mal para eles, todos que olharem para a serpente serão curados e não morrerão. Já pensou que louco que foi? O cara num deserto. Serpente para lá, cascavel para um lado, eu não sei o nome da serpente, é mamba negra, uma série de cobra peçonhenta lá naquele lugar. O negócio picava. Moisés com a haste levantada, eles simplesmente olhavam para a haste e se tornavam curados. Tudo isso aqui, meus amados, tem uma mensagem espiritual. Sabe por que nós damos legalidade para que as serpentes abrasadoras, para que esse espírito de murmuração, para que esse espírito de... Como eu tinha um desenho, agora eu falo, a gente vai ficando velho, a turma começa... Tinha um desenho que eu assistia quando eu era criança, que tinha um rapaz que ficava assim, vida, céus, ó... Você lembra desse desenho? Eu não lembro o nome desse camaradinho aí.
Mas tudo que ele falava, a vida, era uma hiena, se eu não me engano. A vida, ó céu, tudo era ruim para o camarada, gente, que tristeza. A vida se torna pesada, a vida se torna dura de se levar. E Deus, meus amados, o Senhor Jesus, Ele não quer que você viva uma vida dura, porque Ele vai dizer, para que ali em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem vivido uma vida na leveza de Jesus? Porque Jesus, Ele não está falando que Ele vai tirar vocês, nós das adversidades. Ele vai falar que nós vamos passar pelas adversidades, mas nós vamos passar com um jugo suave, um fardo leve, em que nós possamos carregar e possamos glorificar o nome do Senhor. Então essa serpente, ela era erguida e o povo era curado. E sabe qual é o simbolismo disso tudo? Que quando a gente murmura contra Deus, quando a gente fala mal da maneira como as coisas estão acontecendo, ainda que sejam difíceis, a gente atrai a ação de Satanás sobre nossas vidas. Mas Deus, Ele proveu um remédio para isso. Deus, Ele propôs uma solução para nós. Deus, no dia de hoje, Ele está colocando uma solução para que você não venha sofrer dessa maneira. Sabe como que é? Olhar para a própria serpente. Sabe o que é esse simbolismo? É o simbolismo do próprio Senhor Jesus. Porque vai dizer a palavra de Deus que o mesmo Jesus, Ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ter cura através do pecado que Ele chamou para si. Ou seja, Ele se fez serpente por nós. Ele se fez uma fonte de pecado. Ele chamou a sua murmuração para si, para que no momento em que você erre, você olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e você possa ser curado de tudo aquilo de ruim que está dentro do teu coração. Porque sabe por que a gente começa a falar mal? A gente começa a murmurar? Falta de olharmos para Jesus. Porque, gente, a gente começa a entrar num automático tão grande no nosso relacionamento e na nossa religiosidade. Aí, pastor, mas tem religiosidade na aba? Tem. A gente não embaça com bermuda, com boneco, com brinco, tatuagem. A gente entende que isso aí não tem nada a ver. Mas existem outras religiosidades no nosso meio. E a nossa luta como pastor vai ser sempre combater isso. A gente vai sempre lutar contra isso, porque ela vem com uma outra roupagem. Mas sabe por que isso brota no nosso coração? Falta de nós olharmos para Jesus, porque a gente entra num automático religioso, a gente vem para o culto, a gente canta, a gente fala, a gente ouve a pregação, mas parece que Jesus não apareceu ali, e a gente vai embora para casa sem ter olhado para Jesus. Como eu disse, a gente tem que enxergar Jesus em todas as coisas da nossa vida. Você consegue vir para a igreja e na hora que vai embora, você vai embora de mãos dadas com Jesus? Porque se nós não olharmos para Jesus, se nós não olharmos para o sofrimento dele, se nós não olharmos para o seu olhar de bondade e para a sua misericórdia, que está nesse momento sentado à destra de Deus intercedendo por nós, se nós não tivermos essa dinâmica, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele se entregou para que quando você errasse, você tivesse condição de se achegar novamente diante de Deus, você perdeu toda a dinâmica do sacrifício da cruz. Porque o sacrifício da cruz não é para quem é perfeito. O sacrifício da cruz não é para quem... Porque quem não murmurou aqui, não precisou olhar para a haste com aquela serpente. A haste erguida a haste da serpente foi erguida justamente para quem tinha sido picado pela cobra. É a mesma dinâmica do veneno de cobra. De que é feito o antídoto para quando você é picado por cobra? Justamente pelo veneno da cobra. Do que foi feita a nossa salvação? Justamente de Jesus ter chamado os nossos pecados para si. E pelo fato dele ter chamado os nossos pecados para si, nós temos a condição que quando nós olhamos e cremos nele, nós somos sarados do nosso pecado e começamos a caminhada livres daquilo que nós pecamos. Ele é o advogado nosso.
1 João capítulo 2 vai dizendo assim: filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Trazendo para a analogia de hoje, escrevo estas coisas para que não murmurais, para que não falais mais, para que você não fale mal daquilo que está acontecendo com a tua vida. Mas se porventura você falou mal, mas se porventura você não tem andado de maneira correta, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de todo o mundo. Não de todo mundo que não reconhece, de todo mundo que olha para Ele. A cura, meus amados, para as adversidades da nossa vida, a cura pela nossa fala desviada do Senhor, a cura dos nossos conceitos que nós temos errado acerca das coisas espirituais, meus amados, está concentrada num lugar só, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente nele, meus amados, nós vamos poder encontrar cura, porque você vai olhar nele e você não vai achar defeito, você não vai ver nada, e quando você olha e começa a ter no teu coração a vontade de viver a mesma vida que ele viveu, você pode ter certeza que você pode murmurar hoje, mas amanhã você não vai murmurar mais. Porque Ele é um Deus que nos dá a condição de sermos cada vez mais parecidos com Ele. 1 João capítulo 2, verso 6, se alguém afirma estar em Cristo, deve vir andar como Ele andou. E essa dinâmica, meus amados, foi a dinâmica que o próprio Cristo, Ele usou para falar com um homem chamado Nicodemos. Abra comigo, em João capítulo de número 3. A partir do verso de número 11, olha o que vai dizer. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para nos matar, meus amados. O Deus que nós servimos, Ele não veio para destruir a tua vida. Ele não veio, como eu disse, Ele não está espreita na porta, olhando e contando os seus pecados de maneira nenhuma. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar o exemplo que nós podemos ser filhos agradáveis diante de Deus. Ele veio para que nós possamos olhar para o exemplo dele e livrar todas as serpentes abrasadoras da nossa vida, livrar de todas as nhacas que vêm sobre nós, meus amados. Você já percebeu algum dia que tem dia que nem... Eu já tive esses dias. Eu já vivi uma fase assim, a fase que eu estava para me converter. Eu não sabia que eu ia me converter, mas hoje olhando para trás, era a fase que eu estava para me converter. Eu não aguentava eu mesmo. Eu não me aguentava. Imagina quem estava do meu lado. Por quê? Porque eu nunca tinha olhado para Jesus. A gente tem que começar a olhar mais para Jesus, para que Ele seja o nosso exemplo. Porque de nada adianta a gente ficar murmurando. De nada adianta a gente ficar ansioso com as coisas dessa vida. O próprio Jesus vai falar: não vos inquieteis, porque você não tem o poder de acrescentar um côvado da tua altura. Você consegue, uma coisa que seria facinho se a gente tivesse domínio sobre todas as coisas, você consegue fazer sua unha crescer? Fala assim, ó, cresça agora. Você não consegue. Você consegue fazer cabelo crescer? Se eu conseguisse, injetava aqui de novo. A gente não consegue. E o que adianta você ficar inquieto? O que adianta você murmurar? O que adianta você ficar
naquele pânico, será que vai acontecer as coisas? Gente, acalma o teu coração e olha para Jesus que foi levantado naquela cruz. Ele te ama e vai afastar todo o poder daquela serpente que está querendo te picar. Porque a gente vai ver, meus amados, que uma vez que esse povo olhou para essa serpente, um povo que vinha capenga, um povo que vinha murmurando, um povo que vinha, quando a gente vê que quando essa serpente foi levantada, se você tiver curiosidade lá na tua casa, leia do capítulo 22 em diante de Números, até o capítulo de número 25. Você vai ver que era vitória atrás de vitória. Era conquista atrás de conquista. Porque como eu disse, Deus ele tem conquista para nós. Jesus, ele quer que você seja o outdoor vivo dele aqui na terra. Ele tem conquista para nós. Ele tem prosperidade para a nossa vida. Sabe onde que o povo foi tropeçar? Somente quando foram participar de um carnaval lá no capítulo 25, que Balaão colocou um tropeço para eles. Antes disso, foi vitória atrás de vitória, porque tinham olhado para a serpente. Porque Deus, meus amados, Ele amou o mundo, Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para poder servir desse exemplo de serpente. Para que quando nós olhássemos para Ele, nós não precisássemos ser julgados por Ele, porque Ele não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Ei, Jesus quer te salvar. Jesus, Ele não veio para te condenar. Se tem alguém te condenando, se tem alguém falando que você não presta, que você é desconectado do Senhor, eu digo para você essa noite, você é filho de Deus, você pertence a Jesus. E uma vez que você olhou para Jesus, meu amado, não deixe essa cena se apagar do seu coração, não. Por que nós temos a ceia do Senhor todos os meses? Para a gente poder lembrar que esse sacrifício foi feito por nós e que essa serpente não tem mais acesso em nós. A serpente só não vai ter acesso em você a partir do momento que você tiver uma atitude com relação a isso. A vida cristã não se consiste em ficar parado esperando as coisas acontecer. A vida cristã ela é movimento, ela é palavra, ela é autoridade. É você dizer, serpente, você não tem acesso para mim não, eu sou de Jesus. É você lembrar que você é filho amado de Deus, e no filho amado o maligno não toca. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. A gente tem que começar a olhar para essa cruz, que vai fazer com que esses venenos que tem entrado na nossa vida por causa de murmuração, fechando toda essa palavra com relação ao uso incorreto da palavra. Quando a gente fala mal das pessoas, quando a gente não profetiza algo bom na vida das pessoas, tudo isso faz com que essas serpentes abrasadoras venham para a nossa vida. E a gente começa a ficar amargo. A gente começa a enxergar Deus da maneira como Ele não é. Porque quando você não olha para Cristo, quando você não olha para a cruz, você começa a enxergar Deus da maneira como Ele não é. E a arma que a serpente usou para poder desviar Eva no Éden, foi justamente mostrar um Deus com uma face a qual Ele não era. Ela não foi lá falar, ó, Deus falou que você não pode comer de todas as árvores. E na verdade Deus tinha falado de todas as árvores você pode comer. A serpente quis induzir o que a Eva? Quis induzir Eva dizendo que Deus era um Deus traidor, que Deus não era um Deus sincero com Eva. E Deus, meus amados, Ele estava permitindo, Ele estava falando, olha, pode usufruir de tudo. Deus estava na sua imensa sinceridade andando com Eva. Mas o que determinou a queda? O fato de Eva dar ouvidos para a serpente e começar a enxergar Deus como alguém que estava reprimindo, como alguém que estava proibindo ela de fazer as coisas. E ela falou, não, eu quero liberdade. E ela acaba pecando. Essa liberdade mal construída é exatamente aquilo que Satanás quer construir em nós. São as serpentes abrasadoras que chegam diante de nós. A gente vai, para finalizar, um texto, a qual foi escrito 750 anos antes de Cristo, que está lá em Isaías, capítulo de número 45, que diz assim, verso de número 22.
Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e chorará toda a língua. Confesse a Cristo, meus amados. Olhem para o sacrifício de Cristo. E vocês vão ver que tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem lançado culpa sobre tua vida, isso vai se dissipar de uma maneira extraordinária, porque Deus, Ele é extraordinário. Se coloque em pé.